Olá! Nesta aula você vai aprender todos os conceitos essenciais sobre o Active Directory, ou o AD, como nós chamamos. O que é o AD? Podemos comparar o AD como um guarda-chuva. Ele é formado por vários componentes, cada um exercendo uma função importante e estratégica. Nós vamos aprender um pouco sobre cada um dos componentes e as suas funções. Isso tudo forma o que nós chamamos de Active Directory. O AD-DS. O AD-DS sempre foi chamado de AD nas versões anteriores no Windows Server 2000 e 2003. O AD-DS é um dos componentes mais utilizados. Ou seja, você, enquanto administrador, você vai passar grande parte do seu tempo trabalhando com o AD-DS. É no AD-DS que criamos os usuários, grupos e computadores. Quando ingressamos um computador no domínio, ele fica armazenado dentro da estrutura do AD-DS. O AD-LDS, também conhecido como ADA. O ADA, hoje conhecido como AD-LDS, foi projetado para atender necessidades de organizações que não podem confiar exclusivamente no AD para prestação de serviços de diretório para aplicativos habilitados para diretório. Ou seja, o objetivo do AD-LDS é permitir vou dizer assim, uma forma mais simples, uma mini versão do AD, sem utilizar todos os recursos de gerenciamento de infraestrutura de rede que o AD tem. Então, quando uma organização precisa usar uma versão mais simples do AD para questões de teste de aplicação e outras coisas, o recomendado é usar o AD-LDS. O AD-FS é um serviço baseado em padrões que permite o compartilhamento seguro de informações de identidade entre os parceiros de negócios confiáveis. Este processo nós chamamos de federação. Então, esse processo que nós acabamos de falar, nós chamamos de federação. Quando um usuário precisa acessar um aplicativo da web que se encontra fora de sua organização, ou seja, nós chamamos isso de extranet, é o serviço de ADFS o responsável por todo o processo de autenticação e verificação de identidade. Vou dar um exemplo. É muito comum hoje as empresas usarem o link da Microsoft, que é um serviço de comunicação da Microsoft, e é muito comum que você integrar o seu link com outras empresas. Essa integração ela é possível através do serviço de federação do Active Directory, ok? Nós temos o AD-CS, que é o serviço de certificados do Active Directory. Esse serviço fornece emissões e gerenciamento de certificado de chave pública, usado para o sistema de segurança de software que emprega tecnologias de chave pública. Vou explicar. Suponhamos que você tem um site, ok? E esse site, atrás desse site, na frente desse site, tem um firewall. Nós temos aqui um firewall. E o seu site, www, está aqui. Vamos supor que esse site, ele vai, com certeza, armazenar as informações dos clientes num banco de dados. E aqui nós temos um usuário que precisa enviar os seus dados através desse site de forma criptografada. Nesse tipo de cenário, o que você pode fazer é, nessa aplicação
que é executada nesse servidor do site, você gerar um certificado de criptografia e colocar a sua aplicação funcionando através desse serviço de criptografia. Dessa forma, toda informação enviada do cliente até o site será criptografada, dificultando assim que a informação seja capturada e usada de má fé. Então, o serviço de certificado ele é muito útil para esse tipo de cenário, onde você tem uma aplicação usando HTTPS, que é um HTTP sobre um SSL, uma camada de segurança a mais no seu ambiente. Nós temos agora o AD-RMS. Ao usar o AD-RMS e o cliente do AD-RMS, você pode aumentar a estratégia de segurança de uma organização, protegendo as informações por meio de diretivas de uso persistente, que permanecem com as informações independentes do local para onde foram movidas. Use o AD-RMS para evitar que informações essenciais, como relatórios financeiros, especificação de produtos, dados de clientes, e-mail confidenciais, caiam em mãos erradas de forma acidental ou intencional. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Suponhamos que eu tenho um documento do Word, um documento do tipo docx, que é o documento hoje padrão do Word. Vamos supor que esse documento precisa ser compartilhado entre a secretária, o diretor e o presidente da empresa. Mas vamos supor que o presidente da empresa fala que a secretária ela não pode ter acesso às páginas de número 9, 10 e 11 desse documento, porque são páginas confidenciais que somente o diretor e o presidente da empresa podem ter acesso a essa informação. Com o serviço de AD-RMS, você consegue implementar essa camada de segurança na sua infraestrutura de rede Microsoft. De forma mais técnica, então vamos falar o que é o Active Directory. Bom, o Active Directory é um banco de dados estruturado que armazena informações sobre usuários, computadores, recursos e serviços de uma organização. Tudo isso forma o que nós chamamos de Active Directory. Todos esses componentes nós chamamos de objetos. Todos esses itens são objetos do Active Directory, do AD. Então, o usuário ele é um objeto, um grupo ele é um objeto, uma impressora ele é um objeto, um computador ele é um objeto. Por isso, ele chama serviço de diretório, onde você consegue, de forma centralizada, organizar todos os seus objetos dentro de uma infraestrutura do AD. Por que usar o AD? O principal motivo para utilizar o AD é a administração e o gerenciamento centralizado. Vou dar um exemplo. Nós temos 3 computadores, PC1, PC2 e PC3. Esses computadores não participam de um domínio do AD. Sendo assim, esses 3 computadores fazem parte do que nós chamamos de grupo de trabalho. Dessa forma, no computador de número 1, eu criei um usuário local chamado João. No computador de número 2, eu criei um usuário local chamado Pedro. No computador de número 3, eu criei um usuário chamado Maria. Para que esses computadores possam compartilhar os recursos entre si,
eles precisam fazer parte do mesmo grupo de trabalho. E uma vez que eles fazem parte do mesmo grupo de trabalho, eu preciso garantir que os mesmos usuários sejam criados em todos os computadores. Vou dar um exemplo. O João, que trabalha no computador 1, ele tem uma impressora, onde ele quer compartilhar essa impressora com o Pedro, que está no computador 2, e com a Maria, que está no computador 3. Para que o João possa compartilhar de forma efetiva essa impressora, a melhor forma que nós devemos fazer é criar o usuário Pedro e o usuário Maria nesse computador PC1 e atribuir as permissões para esses usuários com a mesma senha, mesmo password, que são utilizados no computador 2 e computador 3. Dessa forma, você consegue compartilhar a impressora de uma forma mais dinâmica, assim, vamos dizer assim. Só que nós temos um problema. Vamos supor que o computador do João deu um problema. E agora o João está sem computador para poder trabalhar. E o Pedro saiu de férias. E o João precisa usar o computador do Pedro. Nesse caso, você vai ter que criar um usuário João localmente nesse computador, para que o usuário João possa realizar as suas tarefas de trabalho do dia a dia. Agora vamos supor que a Maria precisa usar o computador 2. O que você precisa fazer? Criar um usuário Maria aqui dentro. Vamos agora imaginar que o usuário Pedro voltou de férias. E agora o computador 2 está sendo utilizado pelo usuário João e a Maria de vez em quando. Agora Pedro precisa usar o computador 3. O que você precisa fazer? Criar o usuário Pedro no computador 3. Agora vamos imaginar que o João precisa usar o computador 3. O que você tem que fazer? Criar esse usuário no computador 3. Agora veja a complexidade. Para cada vez que os usuários sem o AD, no caso um grupo de trabalho, precisam usar recursos compartilhados entre si, eu preciso que esse usuário seja criado em todos os computadores. Bom, essa prática não é recomendada pela Microsoft a partir de 10 computadores. Por quê? O esforço administrativo ele se torna muito grande para esse tipo de situação. Então, não é recomendável esse tipo de cenário no ambiente Microsoft. Sendo assim, surgiu o AD, que é onde eu crio o usuário João Maria dentro do AD e uma única vez eu posso logar com esse mesmo usuário em toda a minha infraestrutura, seja 3 computadores, seja 1000 computadores. O usuário João vai poder trabalhar de qualquer computador dentro da empresa. Essa é a vantagem do AD, porque agora você tem uma administração e um gerenciamento centralizado. Eu altero a senha do João apenas dentro do AD. E automaticamente, quando ele for logar os computadores, essa senha já vai ser replicada automaticamente, pois a gerência ela é feita pelo AD e não mais pela base local do Windows. Características do AD. Banco de dados centralizado. O banco de dados centralizado fornece aos usuários acesso a todos os recursos. Nós temos a escalabilidade, ou seja, o AD cresce juntamente com a infraestrutura do negócio de forma automática. Segurança integrada. Os usuários só acessam o que eles têm permissão de acessar. Logon único. Permite, uma vez autenticado, o usuário acesse todos os recursos disponíveis sem a necessidade de logar novamente. A estrutura do AD é dividida em estrutura lógica e física. Na estrutura lógica nós temos domínios, árvores, florestas e unidades organizacionais, que nós chamamos de OS. Os domínios. Os domínios eles são as principais unidades funcionais da estrutura lógica do AD. Os domínios
eles compartilham um banco de dados de diretório comum e diretiva de segurança e relações de confiança com outros domínios. As diretivas de segurança de domínio não afetam outros domínios. O domínio precisa ter, no mínimo, um controlador de domínio para autenticar as senhas e os IDs dos usuários. Um domínio, você tem todos os objetos do AD, que é os usuários, impressoras, computadores, servidores, etc. Isso tudo forma o AD. Árvores. As árvores, elas são agrupadas, ou seja, os domínios agrupados em uma estrutura hierárquica são chamados de árvores de domínio. Veja esse exemplo. Eu tenho um domínio chamado contoso e tenho um domínio chamado SP contoso. Ou seja, veja que o SP ele leva o nome do domínio superior. Isso nós dizemos que o SP é filho do domínio contoso ponto local. Então, quando você acrescenta o segundo domínio a uma árvore, ele se torna filho do domínio raiz da árvore. Floresta. A floresta consiste no agrupamento de uma ou mais árvores de domínio. O primeiro domínio da floresta é chamado de domínio raiz da floresta, o domínio principal que nós chamamos de root. O nome desse domínio faz referência à floresta. Então, quando eu vou promover um AD, o nome da floresta passa a ser, o nome daquele domínio passa a ser o nome da minha floresta. Então, no nosso caso, nós temos duas florestas contoso, floresta curso. Você pode criar uma relação de confiança entre elas para permitir que os usuários do curso acessem recursos no contoso e vice-versa também. As unidades organizacionais ou OUs. As unidades organizacionais são objetos do AD usados para armazenar e organizar os objetos de usuários, grupos, computadores e outras unidades organizacionais. Estrutura física. A estrutura física do AD é representada por domain controllers e sites. Domain controllers e sites. Vou falar cada um deles. Os domain controllers, também chamados de controlador de domínio, desempenham as funções de armazenamento e replicação. Cada controlador de domínio dá suporte apenas a um domínio. Então, para garantir a disponibilidade contínua do AD, cada domínio deve ter mais de um controlador. A boa prática é você ter no mínimo 2 controladores de domínio para cada domínio, ok? A boa prática. Controlador de domínio, partições. Cada controlador de domínio tem as seguintes partições do AD: a partição de domínio, DNS, partição de esquema, partição de aplicativo e partição de configuração. Todas essas partições estão dentro do banco de dados do AD chamado de ntds.dit ou DIT. A partição de domínio contém a cópia de todos os objetos do domínio. A partição de configuração contém a topologia, que é a parte de IP, neste caso o registro de todos os DCs e suas conexões. A partição de esquema define os objetos e classes que podem ser armazenados no AD. A partição de aplicativo contém objetos não relacionados à segurança. E a partição de DNS armazena as zonas DNS integradas com o AD. O esquema. O esquema é o componente do AD que define todos os objetos e atributos que o serviço de diretórios usa para armazenar os dados. Todos os objetos são definidos no esquema. Então, nós temos o esquema aqui, formado pelo, vamos dizer, o cérebro, e temos aqui os neurônios, são os atributos, são os objetos e seus atributos. Exemplo, eu tenho um objeto de usuário, aonde tem um atributo chamado nome. Nesse caso, esse atributo armazena o valor de João, que poderia ter um outro atributo, telefone, poderia ter um outro atributo, e-mail. Então, quem faz todo esse controle é o esquema do AD. Sites do AD. Sites são objetos dentro do AD que representam a localidade geográfica do host
e de sua network, ou seja, utilizamos sites para organizar os objetos dentro de suas redes. Os sites são agrupados em sub-rede, então cada site precisa ter a sua sub-rede. Sendo assim, o que nós aprendemos nessa aula, o que é o Active Directory, por que usar o Active Directory, quais as características, como a estrutura do AD funciona. Nós aprendemos os conceitos de domínio, árvore, OU, sites e outros. Então, te vejo na próxima aula. Espero que você tenha entendido esse assunto muito interessante sobre a teoria do Active Directory. Um grande abraço e até mais.